Branding não é só sobre você, mas é também sobre a dor que você resolve. O que eu queria falar para você nesse conteúdo é que as pessoas, elas não estão muito aí preocupadas em quem você é, nas coisas que você passou, elas estão preocupadas se você resolve algum problema para elas. Principalmente se você faz conteúdos e quer vender os seus produtos e quer vender os seus serviços. Eu estava vendo vários vídeos ontem. Eu gosto muito de estudar sobre o que está acontecendo no mercado, na área de produção de conteúdo, na área de marketing digital, na área de empreendedorismo. E ainda bem, graças a Deus, eu tenho visto que tem muita gente boa falando a respeito de branding pessoal, sobre posicionamento único. Eu tenho dito aqui que eu acredito firmemente que é isso que vai fazer uma enorme diferença daqui para frente na internet, que vai separar as pessoas que vão ter grandes resultados das pessoas que não têm resultado ou têm poucos resultados. Porque numa era que a gente está vivendo, onde está imperando a inteligência artificial, principalmente também, né, na área de produção de conteúdo, que a gente tem visto é que tem muita gente rasa, né, que está trazendo assuntos, né, tá nivelando bem por baixo ali, não está se aprofundando nos assuntos, são aqueles assuntos mais do mesmo, e as pessoas estão cansadas já disso, né? Nem começou direito e as pessoas já estão cansadas. Então, se você realmente é um profissional que se preocupa, né, com o seu público e quer vender mais os seus produtos e seus serviços, você tem que entender sobre branding pessoal, posicionamento único, você mostrar que você é autoridade. Mas se você ficar focado só em você, se você ficar focado só nas suas histórias, você não vai conseguir resultados extraordinários, porque você está simplesmente querendo ser uma celebridade. Então, qual que é a balança disso? Eu tenho que me mostrar como autoridade, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter empatia. A gente vai falar sobre isso aqui nesse conteúdo. Falar sobre isso com você também é esse respeito, para você não ficar muito perdido ao meio de tantas informações que a gente vê aí nessa selva chamada internet. Então, eu quero abordar alguns assuntos com você. Enquanto eu estava vendo alguns vídeos lá no TED, onde mesmo que eu vi, tem vários vídeos que eu vi ontem, eu anotei algumas coisas aqui que eu queria passar para você. A primeira coisa é sobre a armadilha do branding egocêntrico, que eu anotei aqui, eu tenho as minhas anotações aqui, que servem para a minha vida inteira, né? Eu tenho todas elas anotadas aqui para quando eu precisar pescar essas informações. Então, fala sobre a armadilha do branding egocêntrico. A dor do seu público é um dos maiores ativos que você tem na sua comunicação, então você tem que entender sobre a dor do seu público. Conteúdo bom mostra autoridade e também empatia, como eu já disse, depois eu vou dar uma pincelada melhor para você. Construção de audiência vem da consistência em resolver problemas reais, e monetização é consequência da clareza entre dor, conteúdo e solução. Então, se você está interessado em aprender como você faz conteúdos de verdade, autênticos, genuínos, que se conectem com a sua audiência, que vai vender o seu produto ou o seu serviço, fica nesse vídeo aqui que eu tenho certeza, eu prometo para você que você não vai se arrepender. Então vamos falar sobre a questão da armadilha do branding egocêntrico primeiro. É óbvio que você pode e deve criar conteúdos a respeito da sua rotina. Né? Você contar, eu sempre falo a respeito de storytelling, né? Você contar os teus problemas, contar as tuas vitórias, não tem problema nenhum nisso. Mas se você ficar apenas nisso, né? Olha como é que eu sou um cara, né, fodástico, e eu resolvi todos os problemas da minha vida, e você tem que, sabe, se você ficar focado apenas em você, as pessoas vão começar a torcer o nariz para você. Elas vão olhar e falar, caramba, o cara, né, só fala nele. Então, eu acho que é importante a gente falar a respeito das nossas histórias para ter uma correlação com as dores que as pessoas também estão passando. Ter uma correlação entre os problemas, né, que o teu nicho está passando. Então, olha, eu tinha esse determinado problema, encontrei uma solução que é essa, e você também pode conseguir os mesmos resultados se você fizer mais ou menos as mesmas coisas que eu fiz. E você cria conteúdos a esse respeito. Então não tem problema nenhum nisso. Mas você tem que aprender a dosar isso para não ficar uma coisa apenas... eu tenho visto muito isso, né? Tem uma galera aí que faz isso aí demais. O conteúdo totalmente focado na vida dela, parece uma celebridade em Hollywood. E o que acontece é que essas pessoas ficam cada vez mais distantes de um público que poderia consumir melhor os conteúdos dessas pessoas e inclusive comprar os produtos e serviços delas.
Porque tem gente que é tão, sei lá, tá anos-luz de distância, parece, né, através dos conteúdos, que tem muita gente que está aqui embaixo e fala, cara, eu nunca vou conseguir chegar nesse patamar. Então, acaba ficando uma distância muito, muito longa. Ao passo que, se você conectar as suas histórias, as suas experiências de vida, né, com as pessoas, depois a gente vai falar, vocês já viram, né, a gente vai falar sobre a questão de empatia, você vai conseguir resultados muito maiores, certo? Esse aqui é o primeiro ponto. Outra coisa é que a dor do seu público é um dos ativos mais valiosos da sua comunicação. Você tem que entender quais são as dores do seu público. É inconcebível que hoje em dia, né, você não saiba o que o teu público está passando. Hoje em dia tem ferramentas, você pode dar um Google, você pode ir lá no ChatGPT, tem várias ferramentas que você pode digitar lá, falar, quais são as principais dores e objetivos do meu público no nicho tal. Você coloca lá, por exemplo, no ChatGPT, ele vai listar, sei lá, eu quero 20 dores, né, ele vai listar para você. Crie conteúdos a esse respeito, né? Mostre como que essas pessoas podem superar essas dores. Hoje em dia é muito tranquilo de se fazer isso. E as pessoas não fazem nem um arroz com feijão, é bizarro. A gente tem a nosso favor toda essa tecnologia e as pessoas acabam não utilizando. Elas utilizam de uma forma muito superficial para fazer conteúdos extremamente rasos, né? Então é óbvio que você tem que ter um arcabouço de conhecimento, você tem que ler livros, você tem que escutar podcasts, é importante você conversar com as pessoas, você tem que ter dentro da sua cachola um repertório de muitas coisas, porque é isso que vai fazer diferença. Tem gente que acha, né, que, sei lá, de um dia para o outro a pessoa vai se tornar extraordinário. Você se torna extraordinário fazendo coisas extraordinárias, fazendo coisas que ninguém mais faz. E por que eu acho que estudo, você ler livros, você escutar podcasts, você aprender de verdade, você tem uma vantagem competitiva disruptiva, que ninguém pode copiar. Exatamente por conta disso, porque não é replicável, né? Não tem como eu ensinar você, talvez eu possa dar para vocês uma receita de bolo. Olha, se você fizer isso, normalmente você vai ter esse tipo de resultado. Mas é impossível você ser igual a mim, e é impossível eu ser igual a você, porque cada um tem um repertório de conhecimento diferente. E a gente tem que utilizar isso a nosso favor, tá? Então, entenda as dores do seu público, né? Crie conteúdos profundos a esse respeito. É por isso que eu tenho batido bastante na tecla também. Se você é produtor de conteúdo, se você quer vender seu produto, quer vender seu serviço através de conteúdo, utilize o YouTube, né? É óbvio que a gente pode fazer Reels lá no Instagram, a gente pode fazer vídeos no TikTok, não tem problema nenhum a respeito disso. Mas o público que está lá, você concorda comigo, não é um público que vai consumir às vezes 10, 15, 20, 30 minutos de um conteúdo mais profundo aqui no YouTube. As pessoas que estão comigo aqui no YouTube é um público muito mais seleto, é um público que já está querendo realmente aprender. Por isso que eu digo que os leads que chegam do YouTube, os clientes que chegam do YouTube são muito melhores, não no sentido, como vou dizer, não é qualitativo, né? Porque todas as pessoas são iguais. Mas em termos, são as pessoas que menos dão trabalho, vamos dizer assim, são as pessoas que menos dão suporte para a gente, são as pessoas que vêm do YouTube, que são as pessoas realmente interessadas, que já participaram de todo o processo, estão comigo já há mais tempo, veem a minha cara já há mais tempo. Porque uma coisa é você ficar 1 minuto ali no Reels fazendo alguma coisa, você tem que ver muitos vídeos para você ficar familiarizado com alguém. Agora, se você assiste vários vídeos de 20 minutos, 30 minutos de alguém, você conhece os trejeitos da pessoa, você sabe mais ou menos a forma com que ela pensa. Então é importante a gente criar esses conteúdos mais profundos, né? E para isso a gente precisa entender, mapear as dores dos nossos clientes, as dores dos nossos potenciais clientes, né? Mas as dores da nossa audiência. Então esse é um ponto interessante para você realmente prestar bastante atenção. Outra coisa que eu disse para você, conteúdo bom mostra autoridade e também empatia. Então, você tem que... Vamos voltar ali atrás, como eu falei. Você tem que falar menos de você e ficar mais preocupado com o porquê que o seu público não dorme à noite. O que tira o sono, né, do seu público? Você tem que entender a empatia, mais sobre empatia, se colocar no lugar das pessoas. Então, se você é um personal trainer, entender por que a pessoa está com dificuldade de emagrecer. Se você é um investidor e você ensina isso nos seus produtos, nos seus serviços, você tem que entender, talvez, não é só a questão de como a pessoa vai investir, mas tem toda uma parte psicológica. A pessoa tem medo de investir, às vezes não ter o retorno devido, às vezes perder dinheiro, ou ao meio de várias opções, por que ela vai escolher uma determinada opção. Isso aí você tem que entender talvez uma psicologia, não é só uma questão técnica, da mesma forma a respeito do personal trainer.
Todo mundo sabe, ou praticamente acho que a maior parte das pessoas sabe, que se você quiser emagrecer, basta você ter um déficit calórico. Você tem que gastar menos, você tem que gastar mais caloria do que aquilo que você coloca para dentro. Concorda comigo? Né? Dificilmente a pessoa fala, nossa, Thiago, eu não sabia disso, né? Nossa, descobri, né, o milagre, né? Não, todo mundo sabe disso. Mas por que então todo mundo, a gente vive numa, todo mundo não, né? Mas a gente vive uma epidemia de obesidade no mundo inteiro. Se é tão simples assim, então é simplesmente eu consumir menos, né? Eu preciso consumir menos, gastar mais caloria do que eu coloco para dentro? Sim. Então por que todo mundo, né? Grande parte das pessoas tá obesa? Questões psicológicas, tem que entender isso. O que tira o sono? A questão talvez uma ansiedade que a pessoa tenha. Você tem que estudar, né, a respeito disso daí. Então, para isso, você tem que entender que você precisa se tornar uma autoridade nos olhos das pessoas. As pessoas têm que olhar para você e entender que você sabe do que você está falando, mas ao mesmo tempo você tem que colocar no lugar delas. Imaginar que você, mesmo que você seja um faixa preta no seu nicho, você tem que se colocar, né, como se fosse um faixa branca, entender as dificuldades. Às vezes você fala, poxa, mas essa pessoa não está entendendo o que eu estou dizendo. Não, às vezes não é que ela não está entendendo, tem outros problemas que precisam ser resolvidos. Então, mostre-se autoridade, mas tenha empatia pelas pessoas. Saiba que você já esteve no lugar delas. Essa mentalidade, né, de mentalidade de faixa branca, é uma coisa que tem muito isso nas artes marciais, né? Os grandes mestres falam isso, né? Não achar que você sabe de tudo. Ter essa mentalidade para você estar sempre, constantemente aprendendo, inclusive aprendendo com as pessoas que estão começando agora. Porque às vezes tem dúvidas que elas têm que podem ajudar você, às vezes problemas que você nem passou ainda. Então presta bastante atenção nisso. Outra coisa que eu comentei com você, a construção de audiência vem da consistência em resolver problemas reais. Reais. Tem gente que, sei lá, quer construir, mostra um lifestyle muito legal, publica lá nas redes sociais, está viajando, tem carros novos, ou que, sei lá, conquistou o corpo dos sonhos, está, né, abdômen trincado, ou está com um relacionamento muito bacana, né, com o seu cônjuge, mas só mostra isso, não mostra como é que chega ali nesse resultado, não entende, né, como que cria conteúdo que mostra como que as pessoas vão resolver os seus problemas. E as pessoas, elas seguem as outras pessoas, principalmente nessa área de produção de conteúdo, porque elas querem resolver seus problemas, elas querem entender como que elas, eu sempre falo isso, né, como elas vão sair aqui do ponto A, chegar aqui no ponto B, é o seu conteúdo que vai fazer com que elas consigam fazer isso. Então, entender isso. Você tem que entender que você precisa resolver problemas reais. Tem gente que fica postando um monte de aleatoriedades nas redes sociais, frases motivacionais, não sou contra isso. Mas que tipo de problema está resolvendo? Você não está resolvendo problema nenhum, né? Você só está postando por postar. Quanto mais você resolver problemas reais, mais as pessoas vão enxergar você como uma autoridade. Ponto. Né? Resolver um problema, qualquer que seja a sua área, as pessoas vão enxergar você como autoridade. Então, você quer melhorar, você quer subir o seu nível de autoridade aos olhos das pessoas, resolva problemas reais. Para isso, você pode utilizar várias ferramentas, como eu já falei, vai lá no Google, pesquisa, vai lá no ChatGPT, pesquisa, tem outras inteligências artificiais. Quais são os problemas que as pessoas do nicho tal, os maiores problemas que elas estão passando. Né? Ela vai listar lá os problemas. Aí me dê ideia de como é que eu posso resolver, me ajudar a resolver os seus problemas. Vai listar para você. E óbvio que com todo o teu conhecimento que você já tem na sua área, mais você mapeando ali as dores, os problemas, né, os problemas reais que as pessoas têm, você vai conseguir fazer conteúdos muito mais assertivos, né? E, pessoal, presta atenção no que eu vou dizer para você. Se você fizer isso, você vai estar na frente de mais de 90% das pessoas que produzem conteúdo aqui na internet, que são extremamente genéricas, né, produzem conteúdos apenas por produzir, né, enfim, né, realmente não resolve o problema das pessoas, as pessoas estão cansadas disso. E a outra coisa que eu queria fechar aqui com você, às vezes você não está conseguindo ganhar dinheiro, às vezes você já está tentando, já faz 1 mês, 2 meses, 3 meses, está produzindo conteúdo, você não consegue vender nenhum produto, nenhum serviço, às vezes você vende produtos físicos, às vezes você vende produto digital, às vezes você está tentando vender serviço, tentando vender infoprodutos. A maior parte, eu acho que das pessoas que acompanham aqui meu trabalho, o trabalho da Rita, são infoprodutores, mas não está conseguindo resolver, né? Não está conseguindo vender. Né? Você está fazendo, às vezes você ganha curtidas, ganha visualizações, você não está conseguindo vender. Por quê? Monetização é consequência da clareza entre dor, conteúdo e solução. Você só vai ganhar dinheiro, você só vai vender produtos e serviços se você tiver clareza entre a dor que as pessoas têm do seu nicho, né? O teu conteúdo, que é o que vai mostrar como que ela vai resolver essa dor
né, e a solução, que é o seu produto ou o seu serviço. O seu produto, a venda do seu produto ou do seu serviço é uma evolução natural do seu conteúdo. Você não tem que forçar a venda. Eu odeio, eu tenho certeza que você também, vendedores chatos, vendedores que ficam querendo forçar, compra. Né? Você nunca vai ver eu forçar nada as pessoas comprar os meus produtos, os meus serviços aqui. Né? Simplesmente eu faço os conteúdos. Olha, se você tiver interesse, né, tem um link. Inclusive, vou fazer um pitch aqui. Se tiver interesse, tem um link na descrição do vídeo aqui, que vai ter uma aula gratuita para você mostrando como é que você utiliza branding pessoal junto com infoprodutos para você criar um negócio extremamente rentável e prazeroso de você fazer. Se você quiser, dá uma olhada no link da bio. É de graça a aula. É óbvio que depois que você assistir a aula, vai ter lá. Se você quiser, você pode se aprofundar mais ainda e comprar um dos nossos produtos ali. Mas não é uma coisa forçada. Meus conteúdos, eles ficam vendendo 24 horas por dia para mim. E como eu sei que eu entendo sobre essa questão da dor, os meus conteúdos, eles são assertivos, eles vão direto nas dores das pessoas, porque eu já lido com isso já há muitos anos, né? E eu sei basicamente mapear as dores que as pessoas têm, eu sei que eu vou conseguir fazer muitas vendas, né? Porque é assim que eu tenho feito, é assim que os nossos alunos também têm feito. Então, se você faz isso, se você entende, né, que o seu conteúdo é só uma ponte, né, uma ponte bem legal, né, para você vender os seus produtos, você vai fazer conteúdos melhores, conteúdos que se conectam mais com as pessoas. Não vai fazer conteúdos aleatórios. Tem muita gente que, eu já falei, né, posta só por postar, né, sei lá, e aí não consegue ter resultado, não sabe por quê. Muito provavelmente é porque você não tem clareza de que o seu conteúdo tem que ser uma ponte entre a dor do seu cliente, né, e a solução. A solução é o seu produto. Pensa nisso com carinho. Se você não está conseguindo ter resultado, reformule as suas estratégias, repense o que você está fazendo. Uma coisa é a gente insistir, a gente não está conseguindo resultado, a gente insistir até a gente conseguir ter resultado. Mas, se você está fazendo alguma coisa por, vou dizer aqui, 90 dias, 120 dias, sei lá, 6 meses, 1 ano, você não está conseguindo ter resultado, eu acho que é a hora da gente parar um pouquinho, né, repensar, ver as estratégias que estão funcionando mais, ou que estão funcionando menos, né? A gente é inteligente, a gente não precisa ficar fazendo sempre as mesmas coisas e achar que a gente vai ter resultados diferentes. É claro que a gente não pode, a todo momento, ficar mudando as nossas estratégias. Tá, tentei um negócio uma semana, não deu certo, vou fazer outra. Depois não deu certo, vou fazer outra. Não, a gente tem que insistir, obviamente, por um tempo. Mas utilize o seu feeling, utilize da sua inteligência para entender o que está funcionando e o que não está. E pegue tudo isso que eu disse aqui nesse conteúdo, né, adeque aí ao seu negócio, eu tenho certeza absoluta. Se está funcionando para mim, se está funcionando para os outros, vai funcionar para você também. Beleza? Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.